Tirania de Aço capítulo 140 Boas-vindas de um herói. Exército de Berengário ou o que restava dele estava marchando desde que ele anexou com sucesso o príncipe bispado de Trento ao condado de Tirol. Fazia semanas a essa altura, e ele finalmente podia ver a cidade de Cufistene e suas defesas inexpugnáveis no horizonte. Fazia mais de 2 meses desde que ele começou sua campanha, e ele alcançou uma vitória esmagadora contra as forças rebeldes. Um sorriso caloroso apareceu no rosto do belo jovem enquanto ele contemplava a sua terra natal com prazer, murmurando as palavras em sua mente enquanto estava sentado em seu corcel de guerra, que provou ser um excelente companheiro durante os últimos 2 meses de sua vida. Finalmente estamos em casa. As perdas de Berengário na guerra foram bastante baixas. Menos de 1000 homens do seu lado morreram no conflito. Quanto às taxas que se aliaram a ele, seu número era um pouco maior. Ainda assim, ele não os contou entre suas próprias baixas, pois tecnicamente não eram suas forças no momento. Quanto ao exército às suas costas, era menos da metade do que ele invadiu Trent. A região recebeu temporariamente o comando de Arnulfo até o momento em que a rebelião terminou oficialmente. Quanto a Eckhard, ele estava encarregado do Tirol do Sul e suas guarnições. O espírito de resistência ainda estava no coração de muitos cidadãos que Berengário havia conquistado nessa época, mas, no momento, eles não agiram sobre isso. Uma vez que a guerra terminasse oficialmente, Eckhard, Arnulfo e as forças deixadas para trás na região permaneceriam lá até que uma guarnição mais permanente composta por moradores que haviam sido devidamente doutrinados em seu exército fosse estabelecida. Fazia 2 meses desde que sentiu o abraço caloroso de seu amante, ou desde que viu os deslumbrantes olhos de safira de seu menino, e Berengário sentiu muita falta deles quando entrou na cidade, que agora estava coberta de neve. Ele tinha um grande sorriso no rosto. Quando Berengário e suas forças entraram na cidade de Cufistene, os cidadãos da cidade se alinharam pelas ruas, saudando o retorno de seu soberano como um herói conquistador. Aplausos ecoaram por toda a cidade enquanto Berengário cavalgava na frente de seu exército, vestido com sua armadura de chapas de aço enegrecida decorada de forma espalhafatosa. Berengário pensou consigo mesmo enquanto sorria, e acenava para seus súditos. Então isso é bem-vindo de um herói? É realmente apropriado. Para os cidadãos de Cufistene, Berengário havia realizado o impensável. Ele espalhou a glória de seu território e capturou a totalidade do condado de Tirol e seu vizinho, o príncipe Bisófrico de Trento, de seus inimigos em um período de 2 meses. Embora muitos de seus homens tivessem morrido no conflito, Berengário cumpriria sua promessa e isentaria suas famílias de impostos por um período de tempo. No entanto, o povo de Cufistene ainda não sabia dessa promessa. Depois de cavalgar pelas ruas de Cufistene, Berengário dispensou seus exércitos. Eles poderiam voltar para casa para seus entes queridos por enquanto, afinal, eles tinham mais do que merecido. Foi somente depois que seu exército se reuniu, completamente em fileiras e saudou Berengário totalmente nos degraus do castelo de Cufistene que ele entendeu a extensão de sua lealdade. Tal desempenho não foi solicitado a eles, mas eles se encarregaram de saudar seu senhor e comandante, que teve que liderá-los contra probabilidades impensáveis em uma vitória esmagadora. S. Berengário retribuiu a saudação antes de marchar para os portões do castelo. No momento em que Berengário atravessou os portões de seu castelo, foi praticamente ceifado por Linde, que se lançou em seus braços como um touro em investida. Felizmente para ele, ele foi capaz de se manter firme e aceitou o abraço dela. Sua família, assim como Henrietta, havia se reunido nas proximidades e testemunhado o amoroso reencontro. Berengário começou a cumprimentar Linde. Você perdeu. Antes que pudesse terminar a frase, a amante de Berengário havia pressionado os lábios contra os dele e os abriu com a língua em uma apaixonada demonstração de afeto. Seus irmãos ficaram bastante chocados com sua ousadia e assistiram embaraçados por algum tempo enquanto os dois continuavam a acariciar um ao outro abertamente. Foi só quando Berengário estendeu a mão para os seios volumosos de Linde que alguém decidiu falar. Leutbert grunhiu para sinalizar ao casal que eles tinham companhia, e estávamos rapidamente saindo do controle. Percebendo que seus irmãos estavam assistindo, Linde rapidamente se afastou do abraço de Berengário e olhou para baixo com vergonha. Suas bochechas estavam completamente coradas neste momento, e ela não podia deixar de se envergonhar de suas ações. Berengar, por outro lado, sorriu e lambeu os lábios antes de cumprimentar Linde e os outros. Então eu acho que isso é um sim. Depois,
Ele rapidamente agarrou a cintura de Linde e arrastou-a para os outros. Cada um dos irmãos de Linde tinha uma expressão diferente em seus rostos. Adelaide considerava Berengário um mulherengo que se aproveitava de sua irmã mais velha, mas sabia que ele era capaz de realizar grandes coisas e ajudou a derrubar os planos covardes de seu pai. Como tal, ela estava em conflitos sobre como tratar um homem na frente dela. Leutibert havia escolhido submeter-se a Berengário e deu as boas-vindas graciosamente ao homem que se tornaria o próximo conde do Tirol. Ele já havia recebido notícias da derrota de Lothar em Viena. Depois de tomar conhecimento da derrota de seu pai, Leutibert finalmente percebeu que havia feito a escolha certa ao apoiar Berengário. Quanto à irmã, ele estava agindo como um pirralho teimoso, muito carrancudo para o homem que se rebelara contra seu pai. O pequeno desajustado não podia deixar de culpar Berengário pela derrota e cativeiro de seu pai. Linde também tinha um outro irmão, uma irmãzinha, mais ou menos da idade de Henrietta, e essa garota se chamava Mina, e ela era bastante acolhedora para Berengário. Mina se aproximara de Henrietta durante o último mês de cativeiro em Kufstein, e Henrietta enchera seus ouvidos com histórias de Berengário e seus atos galantes. Berengário nem precisou empurrar a menina para o seu lado, pois ela já havia desenvolvido a imagem de Berengário como um cavaleiro de armadura, brilhante, pela forma como Henrietta falava sobre seu passado. Ele parecia uma espécie de príncipe encantado. Como tal, ela estava feliz por finalmente ver o homem que ela admirava, e sua boa aparência não decepcionou. Henrietta, é claro, estava radiante com um sorriso no rosto quando seu irmão mais velho voltou para casa vivo. Com seus pais se retirando para o campo e Lambert exilado, Berengar era a sua única família que restava, e ela temia muito que algum infortúnio pudesse acontecer a ele. Em suas mãos estava o bebê Hans, do qual ela passou muito tempo cuidando, considerando que em sua ausência Linde foi forçada a lidar com os assuntos civis de Kufstein. Vendo seu filho recém-nascido nas mãos de Henrietta, Berengário foi até ela e agarrou seu filho. Hans. Seu pai voltou. Com isso, Berengário segurou seu filho, cercado por entes queridos e aliados. Ele se sentiu completamente seguro pela primeira vez no que lhe pareceu uma vida inteira de guerra. Como tal, uma grande festa foi lançada naquela noite para comemorar seu retorno, e ele começou a convidar seus amigos em toda Kufstein para participar. Durante a refeição extravagante, que tinha gosto de ambrosia direto da boca de Deus, depois de ter comido apenas pão e carne de porco salgada por 2 meses, Berengário se obrigou a parar de encher a cara e fez um brinde à vitória. Todos esperavam que ele dissesse algo valente, ousado ou uma declaração de perspectivas futuras. Em vez disso, Berengário apenas ergueu o copo e disse as palavras sombrias que atormentavam sua mente desde o início do combate. Para nossos guerreiros caídos, que eles descansem para sempre em paz. O brinde sério tirou o público animado de seu clima de comemoração e os forçou de volta à realidade. Cada vitória foi pavimentada com o sangue dos mortos e daqueles bravos homens que lutaram na linha de frente. O fato de Berengário ter usado isso como brinde, sem dúvida, acabou com o clima, mas também conseguiu o efeito que ele esperava. Lembrou a todos ao seu redor o preço da vitória. Tirania de Aço capítulo 141. A morte de Lothar. Passaram-se semanas e enquanto Berengário se adaptava ao ambiente pacífico de Kufstein, depois de tanto tempo em guerra, o conde Lothar e seus apoiadores rebeldes estavam sendo arrastados para Munique, que havia sido recentemente capturada pelo duque Wilmar, onde esperaram o retorno do conde Otto antes de marchar sobre Landshut. Dentro de uma carruagem projetada para manter prisioneiros, Lothar estava sentado no canto, suas costas descansando contra as barras de ferro frias enquanto ele lutava para se aquecer. O ar gelado do inverno penetrou entre as frestas das barras de ferro e sugou o calor de seu corpo. Ao lado dele estavam seus vassalos que o apoiaram em sua rebelião, ou pelo menos os poucos que sobreviveram ao desastroso cerco de Viena. O rosto de Lothar não mudou desde sua captura. Ele estava carrancudo desde então, pensando no que poderia ter feito para alcançar a vitória. Enquanto olhava para o espaço, ele ouviu o cavaleiro encarregado de escoltar sua carruagem da prisão, zombando dele. O poderoso conde Lothar, olhe para ele agora. Derrotado em Viena, tendo suas terras usurpadas por um visconde à revista, até mesmo seu próprio filho e herdeiro o denunciou e suas ações. Patético. Essas palavras despertaram Lothar de seu estupor.
Ele não estava ciente do que aconteceu fora de Viena, pois ele e suas forças ficaram presos dentro das muralhas da cidade durante a maior parte da conquista do Tirol por Berengário. Ele rapidamente se levantou de sua cadeira e subiu, até a área onde os guardas estavam, conversando, olhando para eles. No entanto, a lâmina de uma espada rapidamente bateu em suas mãos quando ele agarrou as barras de ferro, forçando-o a voltar para a jaula. Essa ação instantaneamente provocou o riso dos cavaleiros enquanto eles zombavam da posição lamentável em que outrora poderoso Conde Lothar havia caído. No entanto, Lothar não se importou com isso, ele precisava saber o que aconteceu com sua casa. Como tal, ele rapidamente perguntou aos cavaleiros sobre a informação. O que você disse? É verdade? Os cavaleiros assentiram e sorriram enquanto castigavam Lothar por seu fracasso. Todos ficaram muito felizes em fornecer a ele informações sobre o que aconteceu com sua casa enquanto ele estava preso em Viena. Algumas pessoas estão chamando Berengário de Santo da Guerra. O homem liderou um pequeno exército de 5.000 homens e conquistou todo o Tirol e o próximo príncipe-bispado de Trento em pouco mais de 2 meses. Innsbruck foi o segundo lugar a cair para ele. Depois de capturar sua família e arrastá-los de volta para Kufstein, seu filho Leutbert denunciou você e sua traição. Ele até prometeu sua lealdade a Berengário, chegando ao ponto de proclamá-lo um homem digno de seu título. Sua própria família pensa em você como nada mais do que um canalha traidor. Naturalmente, os rumores inflaram a vitória de Berengário, se não fosse pelos recrutas que acrescentaram 5.000 homens aos seus exércitos e os milhares de recrutas que lutaram ao seu lado, ele não teria conquistado o território tão rapidamente. No entanto, ainda era um feito e tanto alcançado, principalmente por meio de poder de fogo superior. Lothar ficou chocado com esta notícia e lutou para chegar a um acordo com isso. A zombaria incessante que se seguiu passou completamente despercebida pelo conde traidor. Em vez disso, ele afundou de volta no canto de sua cela e começou a juntar as peças que levaram à sua queda. Em um movimento magistral de Berengário, sua própria filha se voltou contra ele, atraindo um quarto de seu exército para a morte certa. Onde Berengário então travou uma guerra relâmpago no Tirol, cortando todo o apoio de chegar a Viena que estava praticamente do outro lado do ducado. Por ser muito ansioso e ambicioso, Lothar se deixou completamente isolado de seus aliados em seu próprio território e os deixou para se defenderem contra um inimigo poderoso. Sem apoio, e faltando uma grande parte de suas forças, Otto conseguiu prendê-lo e derrotar suas forças com facilidade. Conde Lothar suspirou pesadamente. Ele percebeu plenamente as falhas que havia cometido nesta guerra. Eles resultaram de uma combinação de ser um pai pobre, subestimar seus inimigos e ir imediatamente para a capital inimiga sem estabelecer uma linha de suprimentos. Só agora percebeu por que Berengário lhe venderam um equipamento de tão alta qualidade por um preço tão justo. Porque Berengário já havia equipado seus próprios soldados com alguma forma de armadura e armamento muito superior ao que ele estava vendendo. Berengário o havia superado a cada passo. A pior parte de tudo isso era que o conde Lothar nem estava louco. O que ele sentia era um respeito esmagador por como Berengário o havia interpretado desde o início. Depois de refletir em silêncio sobre suas escolhas de vida por algum tempo, a carruagem finalmente parou na praça da cidade de Munique, onde uma plataforma foi construída no meio da área. Soldados e civis se reuniram para testemunhar o evento e, ao ver a plataforma, Lothar percebeu instantaneamente o que o esperava. Ele e seus aliados seriam decapitados, publicamente para que todos pudessem testemunhar. No momento em que a carruagem parou, os outros lordes dentro da cela começaram a entrar em pânico e lutar, mas todos foram puxados um de cada vez pelos cavaleiros e levados para a plataforma. Embora não pudessem ver os resultados, todos sabiam o que estava acontecendo e, como tal, fizeram tudo o que podiam para escapar. Todos exceto Lothar, que estava sentado em seu canto com olhos frios e mortos. Ele já havia aceitado o que estava por vir. Mais de 1 hora se passou e, finalmente, ele era tudo o que restava dentro da carruagem. Quando os guardas vieram escoltá-lo, ele não resistiu nem um pouco. Ele cambaleou para a plataforma com uma expressão derrotada e olhou para a multidão que zombava dele e jogava produtos e tortas de vaca nele. Quando chegou ao cepo, ele já estava coberto de sujeira, não que estivesse em boas condições antes. De pé no meio da multidão estava o Duque Wilmar, que estava totalmente blindado e cercado por sua guarda da casa. Um sorriso arrepiante estava em seu rosto enquanto ele olhava nos olhos sem vida do conde Lothar enquanto o homem era colocado de cabeça no cepo. Finalmente,
O conde Euto começou a ler suas acusações, que anunciaram seus crimes ao reino e sua sentença. Conde Lothar, pelos crimes de rebelar-se contra seu suzerano e sitiar suas terras na tentativa de usurpar sua posição, você é considerado culpado e condenado à morte. Você e as terras e títulos de sua família estão perdidos, onde lhes devem doravante seja concedido ao Visconde Berengar von Kufstein e sua família para a perpetuidade. Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Ouvindo essa última parte, um sorriso amargo se formou no rosto de Lothar enquanto ele olhava nos olhos do Duque Wilmar. No final, Lothar perdeu tudo, e o jovem Visconde, que começou como filho de um barão, que Lothar uma vez acreditou ser um tolo doente, herdou sua posição. Foi realmente um final apropriado. A última coisa que Lothar viu, quando a lâmina do carrasco desceu sobre o seu pescoço, foi a visão de uma multidão violenta o amaldiçoando e a expressão chocada no rosto de Wilmar quando percebeu que Lothar estava sorrindo. Depois, tudo escureceu para o conde Lothar, e sua cabeça foi separada de seus ombros. Seu sangue se acumulou do buraco aberto em seu pescoço, onde sua cabeça pertencia. A rebelião acabou, Berengário venceu agora fui oficialmente declarado conde. Lothar seria para sempre lembrado como um trampolim na ascensão de Berengário ao poder. Tirania de Aço capítulo 142 Consolidação de poder. Rapidamente se espalharam notícias sobre a execução do condado de Lothar e o confisco de suas terras em favor de Berengário e sua dinastia. No ano desde que Berengário reencarnou neste mundo, ele passou de filho de um humilde barão para conde do Tirol. O jovem estava bastante satisfeito com suas realizações e, apesar de suas grandes ambições de unificar as regiões de língua alemã, ele sabia que esses planos não podiam ser apressados. Como tal, enquanto o resto da Alemanha estava em guerra, Berengário foi encarregado pelo Duque Wilmar de proteger o Tirol de potenciais avanços inimigos através dos Alpes da Baviera, o que ele ficou mais do que feliz em fazer. Agora era a hora da expansão, não apenas em questões militares, mas também nos setores industrial, agrícola e educacional. Assim Berengário trabalhou arduamente para aprovar uma série de ordens executivas, que lhe permitiram contornar o parlamento rudimentar que ele havia construído. Como de costume, o sistema parlamentar era mais simbólico do que prático. Seu objetivo prático era diminuir a carga de trabalho sobre os ombros de Berengário, enquanto simbolicamente representavam os interesses do povo. A primeira questão de negócios foi mudar a capital do Tirol para Kufstein, com um golpe de pena. A cidade que foi durante séculos o centro político e econômico da região foi transferida para a terra natal de Berengário. Quanto à expansão industrial, era hora de criar uma segunda cidade industrial. Innsbruck era perfeito para o papel, era próximo e mantido por um membro leal do que ele considerava ser sua família, afinal, Leutbert era irmão de seu amante. Assim, ele era praticamente um cunhado. Berengário fez de Leutbert o Visconde de Innsbruck e seu chanceler, pelo menos até um momento em que pudesse expandir seu poder e fazer do homem um conde adequado, como nasceu para ser. Como tal, ele encarregou o homem de liderar a carga de reforma de Innsbruck, defesas, indústria e agricultura. Quanto às preocupações militares, Berengário começou a espalhar as suas reformas militares por toda a região. Devido ao número de homens que morreram na guerra civil, não havia muitos homens de armas para se opor a ele, e os que restaram não teriam coragem de fazê-lo. Embora os senhores do Tirol estivessem muito indignados com as reformas militares que retiraram seus poderes feudais para aumentar suas próprias forças, não havia muito que pudessem fazer, pois seus exércitos estavam exaustos e eles sabiam do poder que Berengário tinha em suas mãos. À medida que esses jovens em idade militar começaram a ser recrutados em toda a região enviados para as instalações de treinamento de Berengar para serem doutrinados em suas forças armadas, eles passariam por doutrinação política como parte de seu treinamento. Era um sistema projetado para quebrar a antiga identidade das regiões feudais entre suas forças, reforçar a ideia de uma nação alemã e garantir a lealdade a Berengário e sua dinastia. Uma vez que os senhores tivessem tempo de lamber suas feridas, sem dúvida se preparariam para a rebelião, afinal, a despojamento de certas partes de seus poderes feudais não era uma reforma popular, mesmo entre a nobreza de sua própria região. Embora os nobres locais de Kufstein não tivessem aceitado essas reformas, o resto dos nobres tiroleses não seria tão facilmente persuadido. Não só Berengário teve que se preparar para reprimir uma futura rebelião, mas também teve que se preparar para a invasão teutônica que atualmente está marchando em direção às suas fronteiras. Falando nisso,
Linde tinha um relatório nas mãos, que colocou sobre a mesa de Berengário. Com o retorno de Berengário, ela reassumiu sua posição como chefe de espionagem, mas na realidade passava a maior parte do tempo cuidando do filho deles. No entanto, no momento, a criança estava com Henrietta enquanto ela informava Berengário das últimas notícias sobre o exército teutônico marchando em suas fronteiras. Eles dobraram seus números por meio de suas marchas. No momento em que entraram nos territórios alemães, eles começaram a recrutar a força das regiões por onde passaram. Considerando que a maioria do Sacro Império Romano estava em caos no momento, ninguém foi capaz de impedir. Embora as tropas não estejam bem equipadas, elas podem ser usadas como bucha de canhão para ultrapassar nossos números. No ritmo em que estamos indo, seremos capazes de colocar uma pequena divisão entre 10.000 a 15.000 homens. Quando eles, no entanto, isso será menos da metade dos números do exército teutônico quando eles entrarem no Tirol. A menos que recorramos ao recrutamento de homens das guarnições, será uma batalha difícil. Berengário contemplou cuidadosamente as palavras de Linde. O exército teutônico começou com 10.000 homens. Ainda assim, agora eles estavam em cerca de 20.000 homens com vários meses de marcha antes de chegarem ao Tirol. No ritmo de sua expansão, eles facilmente terão 30.000 homens quando chegarem às suas fronteiras. No entanto, se ele transferisse homens das guarnições que ele estacionou no Tirol, ele estaria convidando os senhores do Tirol a aproveitar a crise contra ele e iniciar uma rebelião, forçando a uma frente de duas guerras. Ele nunca poderia permitir que isso acontecesse. Havia duas opções nas mãos de Berengário: atrair o inimigo para Kufstein, onde ele poderia usar as muralhas quase impenetráveis da cidade a seu favor, ou enfrentá-los em uma batalha de campo enquanto estava em grande desvantagem numérica. Tal batalha seria massiva e, sem dúvida, resultaria em combate corpo a corpo. A maior vantagem de Berengário seria colocar mosquetes raiados em grande número e desgastar as forças inimigas à distância com tiros e projéteis de artilharia antes que eles finalmente entrassem em confronto. Como tal, ele tomou uma decisão e anunciou seu plano a Linde. Se retirarmos as forças de nossas guarnições para aumentar nosso exército de campo, o resultado seria um desastre absoluto. Portanto, enfrentarei o exército teutônico em campo com tantos homens quanto podemos reunir. Embora Linde temesse que esta fosse a opção que Berengário tomaria, no fundo, ela sabia que ele nunca se esconderia atrás dos muros de Kufstein enquanto a ordem teutônica devastasse sua terra. Ela apenas suspirou enquanto ouvia Berengário explicar seus planos. Vou aumentar a conversão e produção de 1417-18 mosquetes fuzilados e procurarei atrair as forças inimigas para uma área cujo terreno me dê vantagem. Com isso, temos uma chance muito maior de derrotar o inimigo. Informe os espiões para continuar monitorando as forças teutônicas. Quero saber sobre qualquer crescimento potencial o mais rápido possível. Linde acenou com a cabeça em resposta e sorriu claro: mestre, qualquer coisa para você. Dito isto, Linde foi despedido e Berengário voltou à pilha de trabalho que tinha nas mãos. Depois de retornar a uma montanha de papelada, ele sentiu muita falta dos dias de batalha em que era livre para agir como bem entendesse. No entanto, o trabalho de um conde nunca foi concluído, e o Tirol precisava muito de reformas agrícolas, industriais e econômicas. Como tal, ele rapidamente voltou a assinar ordens executivas que um dia transformariam o Tirol na sede do poder do futuro Império Alemão. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.